Olá, gente. E aí, tudo bem? A gente está fazendo esse vídeo aqui para poder tirar a sua dúvida a respeito do adoçante. Qual o melhor, por que usar, quando não usar e os seus efeitos. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o adoçante? O adoçante é uma substância que a gente usa para tentar mimetizar, para tentar simular o sabor doce que nós temos no açúcar, que todos nós que pensamos em saúde, queremos cultivar nossa saúde, nós queremos comer menos açúcar. Açúcar é o maior veneno da humanidade. E qual adoçante que você deve utilizar? Você deve utilizar o adoçante mais natural, que a gente chama de estévia. Ele é feito de uma plantinha, que é originária lá do Paraguai, do Sul. É uma planta que adoça bem, ele causa um sabor doce na sua alimentação, no seu cafezinho, no seu chá e no seu refresco, quando você usa alguma fruta que não seja muito doce para poder adoçar. Por que a gente recomenda o uso da estévia? Porque ela é natural, não é processada, não leva aditivos químicos, não esquenta nem esfria. E quais são os adoçantes que eu não quero que você use, que eu não recomendo que você use? É o aspartame e a sucralose. Por que eu não recomendo que você use? Porque essas moléculas, elas simulam a molécula do açúcar no seu corpo. Então, seu corpo, ele entende que aquilo é como se fosse um açúcar. Então ele faz você ficar viciado no sabor doce, e aí você sente falta do açúcar o tempo todo, você sente falta do sabor doce o tempo todo. Então, quando você tenta substituir açúcar por adoçante, é importante você utilizar o adoçante para poder migrar da açúcar para o adoçante, para poder abandonar o açúcar, mas ficar consumindo adoçante a vida inteira não é recomendável, não é legal, porque ele mantém você viciada no sabor doce. E o sabor doce, você cultivando esse sabor, vai ser muito mais fácil você cair em tentação mais vezes, porque você vai ter necessidade de comer um brownie várias vezes, você vai ter necessidade de comer bombom várias vezes, você vai querer comer doce várias vezes. Então o adoçante, ele é importante para você se livrar inicialmente do açúcar, mas você tem que pôr na sua mente, na sua ideia, que você não tem que continuar a longo prazo fazer muito uso do adoçante, porque você continua viciado no sabor doce. Outro detalhe a respeito da estévia é que muita gente prova a estévia e acha amargo. Por quê? Porque a estévia original ela é feita da folhinha da planta que chama-se estévia. Só que para poder ganhar mercado, algumas marcas fazem um estévia mais barato que é feita do tronco, do caule. E aí esse estévia que é muito ruim, ele é amargo. Aí a pessoa tem uma primeira experiência com a estévia, só que ela não consegue achar aquele sabor doce. Eu acho aquele sabor muito ruim. E aí ela abandona de tentar, ela deixa de tentar usar a estévia e continua com o açúcar. Então, você tem que procurar uma estévia de boa qualidade, ela geralmente é mais cara. Quando você for comprar, procura uma loja de produtos naturais e peça recomendação qual é a mais docinha, qual é a melhor, porque você tem que fazer uso de uma estévia com maior poder de sabor doce. E aqui feita do tronco, do caule, não adoça o suficiente. Já a feita da folhinha é a que adoça o suficiente que você deve utilizar. Então, qual o melhor adoçante? Você usa estévia. Nós temos também outro adoçante chamado xilitol. Xilitol, exatamente. Porque o xilitol também é bom? Ele também não altera os valores da insulina, ele não é natural igual a estévia, mas também, por enquanto, nós não temos perspectivas de causar alguma doença. Às vezes perguntam assim, não, mas doutor, se eu usar xilitol em tudo quanto é coisa para adoçar, substituir açúcar. Hoje em dia a gente tem a síndrome metabólica, a hipertensão, a diabetes, um monte de doenças que são relacionadas ao consumo excessivo de açúcar. Se a gente usasse o xilitol, nós teríamos outras doenças relacionadas ao consumo excessivo de xilitol. Então não adianta você querer pegar uma substância e substituir por outra. Você tem que entender que você tem que abandonar o consumo do açúcar, usa o adoçante para poder migrar, para poder fazer a transformação e depois você deixar também de usar o adoçante. Porque usar o adoçante, ele deixa você viciado no sabor doce, vai fazer você sentir fome sem estar com fome, porque ele estimula também um pouco a produção de insulina, a molécula da sucralose, do aspartame, ela mimetiza e causa esse efeito que é dar fome o tempo todo, vai deixar você viciado em fome. Existem pessoas, eu tinha um professor meu na faculdade, que ele bebia 2, 3 Cocas Zeros por dia.
Ele era viciado em Coca Zero. Ele tomava 2, 3 Coca Zero por dia. Eu nem preciso te falar que ele era desse tamanho, entendeu? E ele era viciado. E você acha que está fazendo bem para a sua saúde, mas não está. Pelo contrário, você está perpetuando um hábito ruim, que é o hábito do teu paladar doce o tempo todo. É um hábito que as crianças são viciadas desde pequenininha. E com isso você sai só aumentando o vício. É por isso que é tão difícil largar o vício do açúcar, do doce, porque é um vício que você cultiva desde pequenininho. Desde pequenininho você é acostumado com açúcar. A abordagem que você deve fazer, eu vejo muitas pessoas perguntando: não, doutor, me dá uma dica de como abandonar o açúcar. Não é simples abandonar o açúcar. Não é simples, você vai ter que fazer várias abordagens, vários métodos, entendeu? Várias perspectivas para poder conseguir abandonar. Não é fácil. Tem que encarar o vício por doce como um vício, como uma droga de abuso que vicia mais do que a cocaína, e que você tem que abordar isso como uma droga, como uma pessoa que tem uma cracolândia, a pessoa que vive na cracolândia e tem que abandonar aquilo ali. Não é fácil, mas tem que ter um trabalho intensivo. Valeu, galera?